Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje recebendo aqui com muito prazer o meu amigo Nilson Regalado. E a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto aí que tem bastante conversa, né? De lados opostos, opiniões diferentes, mas que é um assunto muito relevante para nós aqui da nossa região. Nilson, seja bem-vindo aqui ao programa Integração. Opa, isso é um prazer enorme conversar contigo e com o público do Integração. Eu estou sempre acostumado ao Nilson me entrevistar, né? A gente já se conhece há bastante tempo, participei de podcast com ele, já participei de várias entrevistas e hoje está aqui na posição ao contrária, né? A gente com muito prazer recebendo aqui no Integração o Nilson, que tem uma experiência muito grande. E o que nós vamos falar hoje é da abertura de capital da Autoridade Portuária de Santos, que anunciou semana passada aí uma possibilidade de uma abertura, e a gente tem aí várias opiniões, vários pensamentos que são uns a favor, outros contra, e a gente quer entender melhor o que seria bom para a autoridade portuária e principalmente para o Porto de Santos, que é o que a gente mais espera, que o Porto cresça, que o Porto se fortaleça e que o Porto de Santos seja cada vez mais viável. Nilson, como é que você viu esse anúncio aí dessa abertura de capital da autoridade portuária? Olha, em tese, a ideia me parece muito boa. A partir do momento em que você abre o capital da empresa, a expectativa é que esse percentual de lançamento de ações, né, no IPO, oferta pública inicial, seja em torno de 49% do capital da empresa e naturalmente que é uma forma da autoridade portuária, do Porto de Santos se capitalizar, buscar no mercado recursos, em tese, baratos, sem a necessidade de pagar juros no empréstimo, e que cria uma capacidade de investimento fantástica para o Porto de Santos, para resolver especialmente gargalos logísticos que impedem um crescimento ainda maior do Porto de Santos, né, que hoje cresce a escala de 5% ao ano no volume de cargas movimentadas. Portanto, em tese, vendo ações do Porto, vendo ações da autoridade portuária, capto dinheiro do mercado e tenho capacidade de investimento. E ainda assim, o governo federal mantém, a última palavra, a palavra final nas decisões do Porto, o que garantiria, em tese, a função social do Porto de Santos, independente dos interesses do capital privado, que muitas vezes entra em choque com os interesses sociais, e o Porto, a gente sabe que tem uma função social gigantesca na nossa cidade, na nossa região, Então, a princípio, a ideia me parece muito, muito boa, Mas tem que ser bem desenhada, né? Você falou da questão social, que é algo que, assim, eu sempre olho. Grandes projetos, você lembra da época que eu constituí o Andaraguá, criei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar a Fundação Andaraguá, que ela era o braço da qualificação, da preparação, o braço do social, do empreendimento, para que as pessoas tivessem oportunidade, né? Não só os acionistas, mas que também pequeno empreendedor ou aquela pessoa que quer se qualificar tenha oportunidade. Então, eu, assim como você também vejo, eu sou muito a favor de SA, de capital aberto ou de capital fechado, porque fui presidente de companhias que são sociedades anônimas, tirei companhias de estado de liquidação extrajudicial, recuperei companhias SA, sei como é que funciona bem, sou muito fã da lei das SAs no Brasil, né? E eu vejo que realmente é uma forma, como você bem colocou, de captar recursos para que sejam feitas as obras que são necessárias para que o porto cresça e principalmente que acompanham a tendência dos grandes portos mundiais, né? Porque a gente está aqui na iminência de um lançamento aí de um edital,
né, que vai ampliar bastante a capacidade do porto, que vai trazer lá de 38º para entre os 20 primeiros portos do mundo, e a gente sabe que obras serão necessárias, complementares, para que a gente consiga fazer com que o porto seja viável, né? Agora, esse debate dessa constituição, da criação, quando você faz dentro da iniciativa privada, já é algo que envolve um certo tempo de amadurecimento, de ver todas as possibilidades. Eu imagino dentro da vida pública, né? Onde você tem que falar com o governo federal, você tem que falar com o Tribunal de Contas da União, você tem que falar com a Advocacia Geral da União, quer dizer, deve ter vários órgãos aí que têm que ser consultados da viabilidade disso ou não. Agora, vocês sabem que pé está essa intenção, né? André, eu aqui é bastidor, tá? Falando para o nosso amigo que nos assiste, é bastidor, é feeling, é informação extraoficial. Me parece que o diretor-presidente da autoridade portuária queimou a largada ao anunciar, e aí crédito ao site Os Inconfidentes, que lá em dezembro trouxe essa informação em primeira mão. Depois, a Tribuna agora, dia 8 de janeiro, entrou no assunto, né? E outros grandes sites de notícias foram atrás da informação que, repito, dada em primeira mão pelo site Os Inconfidentes, daqui de Santos. E por que eu digo que o Anderson Pomini queimou a largada? Ele cometeu, no meu entendimento, o mesmo pecadilho que o ex-ministro Márcio França cometeu lá atrás, quando era ministro de Portos e Aeroportos. Na ânsia de dar a informação, de correr com a informação, ele antecipou uma informação que, me parece, não estava absolutamente amadurecida no núcleo duro do governo. Né? Quer dizer, aquele núcleo mais ideológico do Partido dos Trabalhadores que vê com ressalvas essas questões de participação privada, do dinheiro privado nas empresas públicas, né? E você observa esse detalhe, lendo nas entrelinhas. A Tribuna deu a notícia no dia 8 de janeiro, né? Avisando, alertando, enfim, informando que a autoridade portuária pensava em abrir seu capital. No dia 9, alguma coisa aconteceu, né? E no dia 10 a Tribuna volta com a notícia, trabalho dos meus amigos repórteres Bárbara Farias e Ted Sartori. No dia 10, 2 dias depois da notícia dada na Tribuna, vem a informação de Brasília, oficial, da Casa Civil, dizendo não chegou nada e não existe nada nesse sentido. E imediatamente o recuo da autoridade portuária de Santos dizendo, não, isso não é prioridade e tal, né? Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, vamos segurar essa onda. Quer dizer, aqui, feeling do repórter que está aí há 30 anos nesse mercado. Eu acho que o Pomini queimou a largada e tomou um pito. Mas o presidente Lula e o Pomini acabou com essa antecipação pautando o presidente Lula. Quer dizer, com todo respeito, o presidente do Porto de Santos não pode pautar o presidente da República, né? Quer dizer, o presidente Lula deve vir a Santos no dia 2 de fevereiro, aniversário de 102 anos do Porto. Sim. E deve, naturalmente, que se houver alguma coletiva de imprensa, ele vai ser perguntado sobre esse tema. Um assunto que não precisaria ser falado antecipadamente pelo presidente da autoridade portuária. Se eventualmente houvesse, de fato, uma tendência, um interesse do governo em partir para essa linha, talvez esse anúncio deveria ter sido feito pelo presidente da República e não pelo senhor Anderson Pomini. Isso é feeling, repito. Agora, você não acha que o Pomini, ele, diante da gestão do Porto, ele conseguiu avanços que muitos presidentes anteriores não conseguiram. E isso mostrou que ele tem uma habilidade muito grande a lidar com assuntos bem sensíveis, né? Assuntos que têm confrontos. Ele como um advogado e experiente, ele sabe como negociar com as partes. Eu acho que o
Pomini é um dos poucos presidentes que passaram pelo Porto de Santos, pela autoridade portuária, que esteve presente em todos os momentos que foram necessários, né? E você não acha que ele já fez isso, assim, provocadamente para que o governo sinta que há necessidade de que isso seja colocado em pauta, independente do governo ter aceito ou não, ou ter gostado ou não, ou a Casa Civil ter falado isso não cabe a você, cabe a nós, mas você não acha que pela habilidade, pelo conhecimento que ele tem de lidar com situações de conflito, ele já fez isso com a intenção de que seja alertado dessa necessidade? André, eu não tenho dúvidas disso. E vejo nesse anúncio as digitais do ministro Márcio França. Pomini desculpe, não quero menosprezar, mas é filhote do Márcio França, né? Então, a habilidade política de Márcio França já deve ter, observado que preciso falar nesse assunto, preciso pautar esse assunto e aí vamos lançar essa ideia. E vamos ver o que acontece, para onde esse assunto vai nos levar. Naturalmente que a opinião pública tem um papel fundamental nesse processo. Eu ia perguntar exatamente isso para você. A opinião pública tem um papel fundamental nesse processo. Veja, essa modelagem que você citou no princípio, dessa abertura do capital da Autoridade Portuária de Santos, se houver uma participação, por exemplo, dos trabalhadores do porto, se o trabalhador do porto tiver prioridade na compra das ações do Porto de Santos, eu acho muito bacana. Eu, cidadão de Santos, se eu eventualmente tiver alguma prioridade na compra dessas ações, o que eu tiver lá guardadinho, lá na gaveta, no colchão, na caderneta de poupança, eu vou aplicar, comprar as ações do Porto. Por quê? Veja, aqui são dados, hein? O Porto de Santos acumula em caixa 4 bilhões de reais. Sim. Só no ano passado, 1,4 bilhão em receita líquida. Sim. Quer dizer, é uma empresa viável. Absolutamente viável. E você observa o seguinte, olha o cenário aí para 5, 10, 15, 20 anos. Com a assinatura do acordo Mercosul, União Europeia, importantíssimo isso. O Porto de Santos vai potencializar, né, os embarques e desembarques de carga de maneira absurda. Então, a tendência é que o Porto de Santos seja cada vez mais viável economicamente. Eu li ontem ainda uma declaração do presidente de uma grande importadora de vinhos no Brasil, falando que haverá uma redução de valor na importação, estima-se na ordem de 20% a 25% no custo, né? Mas ele espera que com isso há um crescimento, né, no consumo do vinho dentro do Brasil de mais de 40%. Então, nós estamos falando de um segmento, mas a gente tem vários segmentos que serão beneficiados, como azeite, chocolate, automóveis e tal, e tudo passa pelo Porto de Santos. Então, você pensou muito bem, né? O trabalhador portuário, aquele que tem a possibilidade de investir, e ele está aqui, né? E ele vai conhecer, porque quando a gente abre o capital, que você vai para a bolsa, você ainda falou fazer o IPO, né? A abertura de capital, você tem que olhar o plano de negócios da empresa para os próximos 5 anos. O plano de negócios da Autoridade Portuária de Santos, do Porto de Santos, nos próximos 5 anos, é maravilhoso, né? É um resultado que, se uma tragédia acontecer, é lucro certo. Então, para aquele que tem a possibilidade, ter um recurso de aportar e esperar que lá na frente ele tenha sucesso nisso, né? E ainda com a possibilidade de receber dividendos, né? É um investimento bem seguro para quem está aqui. Agora, o que a gente precisa, e você falou muito bem da opinião popular, eu acho que cabe à sociedade, às sociedades organizadas, os próprios sindicatos dos trabalhadores, não deixar que esse assunto morra. Eu acho que esse assunto tem que ser debatido, esse assunto tem que ser colocado, porque há um caminho lógico para que isso ande. Independente de quem esteja no governo no momento, eu entendo que o Porto de Santos precisa que essa abertura de capital, essa autonomia na gestão, porque nós temos hoje no Brasil a Vale, nesse sistema, nós temos Petrobras, Eletrobras, nós temos grandes companhias onde o governo é acionista, né? E o governo tem a chamada Golden Share, que é a palavra final. Se o governo falar não vai acontecer, não acontece. Ponto. E a gente tem acionistas aí que investem dinheiro nela. O Porto de Santos poderia ser nesse modelo. E a partir do momento que você abre o capital na Bolsa de Valores, na B3... a transparência exigida é muito maior.
Quer dizer, eu retiro muitos mecanismos de malandragem, possíveis malandragens na administração do Porto de Santos a partir do momento em que eu tenho uma auditoria frequente por parte do Conselho de Gestão, formado inclusive pelos acionistas, enfim, e também por parte da própria Bolsa de Valores. Então, é transparência. O Sim. Porto ganharia transparência, auditorias mais frequentes. Então, me parece que, inclusive, sobre a questão da profissionalização da gestão portuária, isso seria um passo muito importante. Eu vejo como você, assim, eu acho que questão de transparência, de regras de compliance, de questão de própria colocação profissional ali, de quem participa da gestão da autoridade portuária, seria muito mais, assim, credibilizada no mercado, né? Porque você está falando, tem sempre alguém fiscalizando. Né? É a função dos auditores, principalmente quando você pega uma empresa. E isso é muito natural, né? A empresa de capital investir em outra empresa de capital aberto. E o que ela faz? Ela pega seu corpo ali de contadores, de economistas e pede para analisar o balanço, pede para analisar os resultados. Então, quer dizer, eles estão sempre sendo fiscalizados e questionados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que rege, né, a abertura de capital e que autoriza, né, a abertura de capital. Então, eu acho que a gente tem que não deixar esse assunto morrer. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo isso e principalmente apoiando que isso ande, né? Que é uma forma que eu entendo que o Porto de Santos precisa, né? O Porto de Santos fará um investimento grande agora na ligação seca entre as duas margens, né? E precisa de recurso para novos investimentos. Então, acho que é fundamental a gente continuar esse debate. Dois dados. Primeiro, lá em 2022, quando o então ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, pensou em privatizar o Porto, entregar o Porto de Santos 100%, né, para a iniciativa privada, a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, estimou um valor em torno de 3 bilhões de reais pelo Porto de Santos. E agora vou citar outra vez a fonte, site Neofeed de notícias, né, nos últimos dias, ouvindo especialistas na área, já estima algo em torno de 10 bilhões de reais pelo Porto de Santos. Agora, se o governo resolver lançar 49% das ações, arrecada aí, grosso modo, no exercício simplista de matemática, aí em torno de 5 bilhões de reais. 5 bilhões é o custo que, o quanto vai custar para os cofres públicos o túnel Santos-Guarujá. Então, veja, olha o montante de investimento de dinheiro barato que seria aportado para o Porto de Santos desenvolver, né, soluções viárias, soluções logísticas. 5 bilhões, eu não sou engenheiro, mas será que não dá para construir uma quarta pista da Imigrantes? Exatamente. Né? Exatamente. A custo zero. Quer dizer, custo zero, dinheiro do investidor. Sem pagar juros. Eu digo até mais, viu? Sendo mais audacioso, eu construiria uma pista exclusiva de ligação do Planalto com o Porto Santos. Por que não? Exclusiva para caminhões. Perfeito. E para tráfego vocacionado, independente da pista de automóveis, porque eu acho que o Porto precisa disso, né? Repito, sem tirar dinheiro da saúde, da educação, exatamente, do investimento. sem comprometer outros setores. Sem comprometer outros setores. É dinheiro do investidor. Exatamente. Então, se há alguma restrição lá em Brasília, que, por favor, o ministro Rui Costa, o presidente Lula, que se ministro pronuncie, Gleisi, né? Hoffmann, por favor, né? É do interesse da sociedade santista, da sociedade metropolitana, debater essa questão. Do Brasil até, né? Brasil, eu sempre falo, Nilson, o seguinte, o progresso do Brasil parte do Porto de Santos. Porque aqui chega insumos para o agronegócio, aqui sai a produção do agronegócio, aqui chega insumos para a indústria brasileira, aqui sai a produção da indústria brasileira. Então, o Porto de Santos é fundamental para o crescimento brasileiro. Eu concordo que não se venda 100% da empresa. Sim, não. Porto é público. Sim. 51% que se mantenha, em tese, né, com o povo brasileiro. Sim. É patrimônio do povo brasileiro. Mas você pode interagir e trazer esse investimento privado
para potencializar esse patrimônio do povo brasileiro. Sim, né? até porque você citou um exemplo muito bom, um comparativo, que quando o Tarcísio era ministro, avaliou-se o Porto em 3 bi. Ou seja, passaram aí 4 ou 5 anos, hoje o Porto vale 3 vezes mais do que foi avaliado. Ou seja, daqui mais 5 ou 10 anos, esse Porto pode valer mais 30%, 40% ou 50% do que está valendo hoje. Eu acho que assim, o crescimento do Porto, ele é de acordo com o crescimento do mercado brasileiro. Não tem jeito. Até porque o que fatura o Porto é o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa é mercadoria. Aquilo que transaciona dentro do Porto, o serviço prestado recebe. Então, assim, eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade e a gente precisa debater esse assunto mesmo. Ninguém aqui fala em capitalismo predatório. Sim. Não é isso que a gente está defendendo aqui. Não. O que a gente está defendendo é a interação, é a integração entre o público e o privado. Exatamente. De maneira saudável e bem organizada, bem planejada. Eu acho que é uma boa, eu acho que a gente tem que voltar a discutir mesmo. E você colocou pontos importantíssimos para nós aqui. Nilson, queria agradecer demais a tua participação, falar que aqui a gente vai estar sempre de portas abertas para você, porque você traz informações e dados muito relevantes. O Porto de Santos é a maior fonte de receita, de renda e de perspectiva de futuro para a Baixada Santista, não há dúvida disso. Aumentando até agora a poligonal do Porto, a gente expande as possibilidades de outros municípios se integrarem à atividade produtiva do Porto e que a gente precisa muito disso. Então, você é sempre o nosso convidado de honra aqui para a gente debater assuntos como esse aqui da atividade produtiva local. Só para lembrar ao senhor, à senhora que nos prestigia, dizer, a Baixada perdeu muito com privatizações ridículas, como a da Cosipa. Sim. Nós perdemos a Cosipa. Exatamente. Que gerava impostos e empregos e bem-estar social para a Baixada. A Cosipa tinha um papel social que era fundamental para o desenvolvimento da Baixada. Fantástico. Gerações e gerações de famílias sobreviveram, cresceram à custa do trabalho dentro da Cosipa. Isso foi arrasado. Quer dizer, um modelo de privatização absurdo. Não pode se repetir. Agora, outro vetor de desenvolvimento que nós estamos perdendo é a usina hidrelétrica de Henry Borden, lá em Cubatão também, que é um vagalume que poderia estar gerando energia e desenvolvimento para a nossa região e está lá, com 5% da sua capacidade instalada, efetivamente gerando energia. Isso é um absurdo, isso precisa ser revisto. Nós temos o projeto do Andaraguá, o aeroporto em Praia Grande, que é um crime o que se fez com essa região ao não levar adiante esse projeto. Algumas travas estão sendo desmontadas, como o aeroporto do Guarujá, como o túnel Santos-Guarujá. Mas Andaraguá, Henry Borden e a retomada da Cosipa são fundamentais para que a gente possa voltar a ser grande e voltar a ter relevância econômica e política no Brasil. Muito bom essas tuas colocações. Eu sou um defensor que a Usiminas negocia aquela área que está ociosa e que não tem hoje finalidade, até porque eu falei até para o presidente da Usiminas há uns 4, 5 anos atrás, vocês têm dinheiro parado em cima da mesa, que poderia, não quero me desfazer, entra numa participação, numa sociedade, alguém que vai tornar aquilo produtivo de novo. Nós temos ali mais de 2 milhões de metros quadrados que pode ser ocupado por uma atividade produtiva. A Usiminas usa hoje uma pequena parte, o restante pode ser usado em outra atividade, mas que gere emprego. E a Cosipa, ela tinha um fato interessante, as pessoas se consideravam cosipanos, É uma profissão que não existe, mas que na época era muito respeitada, que tinha ali um privilégio de quem participava da Companhia Siderúrgica Paulista e era um orgulho para nós. Nilson, muito obrigado pela tua participação e vamos contar com você mais vezes aqui. Muito obrigado, sempre uma honra, um privilégio desfrutar da tua inteligência, da tua experiência e nos vemos no futuro. Obrigado. O
O armador CMA-CGM lançou uma nova rota de serviços que liga a costa leste dos Estados Unidos e a Oceania. O serviço amplia a presença de um dos principais corredores comerciais global. Com isso, a companhia passa a oferecer 2 partidas semanais nessa ligação. O terminal marítimo privado da Uzi Minas, em Cubatão, realizou a primeira descarga de fertilizantes da sua história. Foram movimentadas 11 milhões de toneladas do produto, em parceria com a Yara Brasil, uma gigante do setor agrícola. A operação amplia a atuação do terminal, antes focado na cadeia de minério e metalúrgica. A Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAQ, aprovou a transferência do terminal de passageiros, o Concais, localizado no Armazém 25. No Porto de Santos. A proposta é que o terminal passe a operar na região do Valongo, atendendo exclusivamente o setor de cruzeiros marítimos. Um dos destaques do Empreenda Sim do ano passado foi o empresário cofundador da TOTUS e criador da Eperflex, Ernesto Habercor. Com histórias marcantes e divertidas, ele contou um pouco da sua trajetória de sucesso. Então, eu comecei trabalhando em empresas brasileiras e internacionais, né, como a Deca, a Siemens, a Metal Leve, a Honeywell Bull. Fui mudando de emprego de acordo com o que eu mais gostava de fazer. Eu procurei sempre empregos que me permitissem trabalhar com tecnologia. Até que um dia eu estava com um sistema já mais ou menos desenvolvido e a empresa onde eu ficava fechou as atividades, ela encerrou as atividades, a Siemens. E aí eu abri uma empresa própria. Então é como eu falo para todo mundo, abrir uma empresa própria é o sonho de todo investidor, de todo jovem que realmente quer crescer e ter o seu próprio negócio. Mas eu sempre recomendo que antes ele tenha uma experiência trabalhando em outras empresas. E aí eu abri a Siga, que no começo foi duríssimo, né? Porque quando você abre uma empresa para você conseguir os clientes, você precisa de capital, você precisa contratar pessoas, e até você chegar no azul leva um tempo, mas aí foi dando certo. Aí eu arrumei um sócio muito bom, que foi o Laércio, então isso também é um outro ponto muito importante, você trazer pessoas que te complementem, não que façam a mesma coisa, que te complementem. E aí crescemos. E também aí já é um ponto mais delicado, que é você abrir o capital, que tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você recebe capital de fora, e no meu caso a desvantagem foi que eu fui para o conselho e tive que parar de ir todos os dias na empresa. Mas aí abri outra empresa. Agora estou com a Reperflex, a minha empresa está indo super bem, então lá eu posso ir todo dia, vou lá. Continuo mais focado na administração, tenho um gestor que cuida da parte administrativa que eu odeio e a empresa está indo bem. Então, estou com 81, vou fazer 82 semana que vem e a minha frase que eu mais gosto é essa: se eu morrer à tarde, quero ter trabalhado no dia de manhã. Agora, no dia seguinte, eu acho que vou faltar. Ela rejeita de uma forma bem forte que da diretoria, com mais de 60 anos, continuem na empresa. Mandam essa pessoa normalmente para o conselho. E muitas pessoas acham isso perfeito, porque eles só vão uma vez por mês na empresa e ficam o resto do tempo em casa e levam a vida. Então,
Então, esse é um ponto. Se você me perguntar assim, o que você acha que você gostaria de mudar com mais força? É isso, de não tirar os idosos do trabalho. Eu vejo hoje muito idoso que está passeando, tendo uma vida doméstica e que teria muita capacidade de trabalhar. E a alegação que dão é que eu não me conformo. Eu pergunto, né, para pessoas inteligentes, pessoas que têm opinião formada, por que existe essa lei? Sabe qual é a resposta? Para dar oportunidade aos jovens. Pessoal, isso é o maior absurdo do mundo, porque os jovens vão ter que ter concorrência. E nós não podemos sacrificar os velhos para dar espaço aos jovens. O Brasil tem muita necessidade de mão de obra. Então não é, vamos dizer assim, sacrificando os mais velhos que nós vamos salvar os jovens. Nós vamos salvar os jovens dando educação a eles para que eles trabalhem dignamente, consigam emprego, apesar dos velhos. E nos Estados Unidos, eu acredito que a quantidade de velhos que trabalham é maior proporcionalmente do que no Brasil. Por isso que é um país rico. Então o Brasil tem lugar para os velhos e para os jovens. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.